Olá, meus irmãos. Agradeço por essa oportunidade de estarmos juntos estudando a doutrina espírita. A justiça divina, a lei de causa e efeito e a reencarnação é o nosso tema desta noite. Para facilitar o nosso estudo, vamos fazer uma pequena introdução, recordando a diferença entre o materialismo, o espiritualismo e o espiritismo, para sentirmos mais de perto a grandeza e a autoridade da doutrina espírita. O materialismo é a crença de que vivemos aqui na Terra uma única vez. Após a morte, tudo se acaba. Esta é, então, a considerada unicidade da vida. O espiritualismo é a crença na imortalidade da alma, mas havendo divergências a respeito da vida após a morte. O espiritismo não é simplesmente mais uma crença religiosa, ele vai mais além. Ele possui 5 princípios básicos: Deus, a imortalidade da alma, a reencarnação, a mediunidade, ou seja, um intercâmbio entre o mundo espiritual e o mundo material, e a pluralidade dos mundos habitados. Todos esses assuntos, meus irmãos, foram revelados por espíritos superiores, conhecidos como os Espíritos da Verdade, liderados por Jesus. Por isso, o Espiritismo é a doutrina dos Espíritos. Ele não foi criado por um ser humano aqui na Terra. Ele surgiu das revelações do mundo espiritual, nos esclarecendo a respeito de assuntos que o homem desconhecia totalmente. Allan Kardec codificou, organizou, transformou as mensagens mediúnicas em livros. Todos esses assuntos eram desconhecidos pela humanidade naquela época. Portanto, o Espiritismo não é uma religião a mais. Ele está apoiado em um tripé que une a ciência, a filosofia e a religião. Temos muito que estudar e aprender. Esses Espíritos do Senhor espalham-se por toda a superfície da terra. Eles vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos, ou seja, trazer conhecimentos àqueles que o ignoram. Vamos estudar hoje, então, a justiça divina da reencarnação. Esse não é um assunto novo para nós, porque Jesus nos falou de reencarnação diversas vezes aqui na Terra. Assim como os precursores do cristianismo, ou seja, aqueles que reencarnaram antes de Jesus, lançando as primeiras sementinhas de conhecimento, preparando o coração dos homens para a chegada de Jesus. Encontramos o assunto reencarnação na Bíblia Sagrada e em diversos livros sagrados da Antiguidade, especialmente os Vedas, considerado a Bíblia da Índia, através de grandes missionários espiritualistas como Buda, o criador do budismo, há 600 anos antes de Cristo. Ele já pregava a reencarnação e nos ensinava que as 2 grandes forças do universo são a sabedoria e o amor. Da mesma forma, Krishna, o criador do brahmanismo e outras seitas mais, todos eles pregaram e ensinaram a reencarnação. Vamos encontrar também, em 1884, Amália Domingo Soler, uma médium espanhola, que trouxe também a sua colaboração através de seu livro Reencarnação e Vida, onde ela narra as 2 reencarnações. De um espírito que vivenciou a implacável lei de causa e efeito, que é uma lei divina, comprovando que a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Ela narra, então, a triste história de Arcádio Gôngora, um rapaz de 20 anos, cheio de vida e saúde.
Ele era conterrâneo de Amália e morava num lugarejo da Espanha com suas 2 irmãs. De repente, ele enlouqueceu. Sem que ninguém entendesse como aquilo poderia ter acontecido. Muitos chegaram a comentar que talvez fosse uma desilusão amorosa. No começo, seu desequilíbrio mental era pacífico, era inofensivo. Depois tornou-se hostil e perigoso. Por esse motivo, Arcádio foi acorrentado a um poste, como uma fera, dentro de um casebre construído ao lado de sua propriedade. Foi uma forma encontrada pelos vizinhos como proteção e um pouco de tranquilidade às 2 irmãs. Ali ele era alimentado e dali não se movia. Foi nesse local que Amália o conheceu. Ficou muito impressionada e nunca mais esqueceu aquela fisionomia. Sentada em uma rede, com o rosto entre as mãos, naquela choça triste e sem asseio. Os cabelos e a barba crescidos, caindo sobre os ombros, ele falava sem parar, ora baixando, ora levantando a voz. Foi quando ele percebeu a presença de Amália. Fixou os olhos nela e procurou uma pedra e atirou. Amália se escondeu e não foi atingida, mas ela saiu dali com o coração oprimido. Realmente, ninguém podia aproximar-se dele sem correr risco, até sua família, composta de 2 mulheres. As irmãs sofriam muito para atendê-lo, e na vizinhança ninguém tinha tranquilidade. Altas horas da noite, sua voz ecoava a grande distância, levando a angústia e o medo a toda a vila silenciosa. Amália Domingos Soler, médium, ainda com pouco conhecimento da doutrina espírita, que surgia naquela época, tristemente questionava: por que Deus castigava daquela forma aquele jovem? Que vida era aquela? Amália julgava que ali estava acontecendo um castigo de Deus. Passou então a fazer preces junto ao grupo mediúnico que participava, pedindo a Deus amparo para aquele espírito tão sofrido. Foi esclarecida por um espírito benfeitor a respeito da justiça divina e da bondade infinita de Deus. Carinhosamente, ele procurou esclarecê-la, dizendo: Amália, não há efeito sem causa. Deus é amor. Por trás de cada lágrima, minha irmã, há sempre uma história. E essa história teve origem na colonização do Novo Mundo pelos antigos povos da Europa. Teve origem nas matanças e abusos de militares espanhóis em terras mexicanas. Arcádio, no passado, em outra reencarnação, foi um dos aventureiros espanhóis com o nome de Gonzalo. Ele e seu grupo impunham suas leis tiranas às tribos guerreiras, enquanto enriqueciam de maneira espantosa, roubando terras, impondo sua vontade soberana a povos inteiros e sempre abusando da inocência das mulheres indígenas. As moças mais bonitas eram obrigadas a ceder aos seus caprichos, mas havia uma que ele cobiçava. Era a formosa Azora, uma índia, uma virgem mexicana, adorada por sua numerosa família. De acordo com suas crenças, Azora era uma deusa intocável, escolhida pelo Pai da Luz. Numa noite escura, uma centena de aventureiros, liderados por Gonzalo, chegam ao vale, invadindo e destruindo tudo. Buscavam a Índia Azora, pois o chefe desejava transformá-la em mais uma de suas concubinas. E a ordem foi cumprida. Todos da família de Azora, desesperados,
e, jurando vingança, foram pegos de surpresa. Ao chegarem em seu esconderijo, já encontraram Gonzalo e seu grupo fortemente armados. Todos os índios foram presos e amarrados. O pai de Azora, em especial, foi amordaçado e atado a correntes e foi coberto por insetos que o devoravam. Mas o maior sofrimento desse pai era presenciar o sofrimento de sua filha nas mãos de Gonzalo. Azora enlouqueceu de dor e vergonha e desencarnou. Pai e irmãos, não suportando as torturas, também desencarnaram, jurando vingança. Tempos depois dessa tragédia, Gonzalo é assassinado pelas mãos de um dos seus escravos, enquanto dormia embriagado. Para o materialista reencarnado, meus irmãos, aqui na Terra, aquele que acredita na unicidade da vida, ou seja, que nós vivemos uma única vez. Ali encontrava-se a dramática história de um homem poderoso. Mas a vida continuou. A vida continua. Ninguém foge da lei de causa e efeito. Ninguém foge da justiça divina. Foi desta forma que Amália Domingos Soler finalmente compreendeu a causa do sofrimento absurdo do jovem Arcádio. Através dos ensinos da doutrina espírita, a médium compreendeu que a loucura de Arcádio não era castigo de Deus. Ao planejar e concretizar os terríveis crimes do passado, como Gonzalo, ele desequilibrou o seu cérebro perispiritual e fez também inimigos implacáveis, como a família de Azora. E ao reencarnar como Gonzalo, em seu corpo físico, ele já trazia o cérebro em desequilíbrio. Bastou um problema emocional para ele entrar em crise. E, para complicar sua situação, trazia também a companhia de seus inimigos do passado. Era a família de Azora que esperava por ele. Queriam concretizar sua vingança, julgando que assim limpariam a honra da família. Iniciou-se ali uma subjugação, que é o estágio mais complexo da obsessão, onde os espíritos se ligam pelo ódio, onde a vingança se mistura com as dívidas dos crimes cometidos no passado, onde o obsessor envolve o obsediado em uma teia energética de ódio. Com isso, ele é dominado, não consegue reagir. Todos eles ligados pela maldade. Para evitar isso, Jesus sempre nos dizia: perdoai os vossos inimigos, enquanto eles estão no vosso caminho. Essa sábia orientação de Jesus é preventiva. Se estivermos encarnados na Terra e os nossos inimigos desencarnados, eles encontrarão, por certo, muita facilidade para nos prejudicarem. Foi o que aconteceu com Arcádio. Foi isso que o levou à subjugação e à loucura. Sabemos que, na época de Jesus, a subjugação era conhecida como possessão, ou seja, julgavam que o espírito do mal, conhecido como demônio, tomava posse do corpo do encarnado. Mas sabemos que isso não é verdade. Por isso, Allan Kardec substituiu pela palavra mais adequada, subjugação, ou seja, o espírito do mal domina o espírito do inimigo encarnado, como se ele estivesse preso a uma teia de energia. Tudo ali estaria ligado à sintonia do ódio entre eles. Percebemos que, em todas as épocas, o conhecimento chegou de forma dosada para todos nós. Da mesma forma, a médium espanhola, Amália Domingos Soler, que apesar de já fazer parte de reuniões mediúnicas, ela ainda não entendia porque Deus permitia tanto sofrimento àquele jovem.
ela não tinha conhecimento da lei de causa e efeito. A doutrina espírita estava florescendo. A verdade, meus irmãos, sempre chegou de forma dosada, de acordo com a capacidade de entendimento do homem. E essa foi a forma que Jesus encontrou para esclarecer Nicodemos, um doutor da lei. Nicodemos era inteligentíssimo. Ele possuía amplo conhecimento a respeito das leis dos judeus, mas ele admirava Jesus e acompanhava com interesse as novas ideias do mestre. Depois de muito pensar, procurou procurá-lo uma certa noite, às escondidas. Aproximou-se de Jesus e disse-lhe: Mestre, bem sabemos que vens de Deus. Somente com a ajuda divina poderias realizar tudo o que tens realizado. Tenho procurado interpretar as leis do Antigo Testamento, mas queria a sua palavra em relação ao reino de Deus. Jesus sorriu e disse-lhe: Ninguém conhecerá o reino de Deus sem nascer de novo. Espantado, Nicodemos exclamou: Como pode, Senhor, um homem nascer de novo sendo velho? Será que ele poderá voltar ao ventre de sua mãe? Pacientemente, Jesus lhe respondeu: És mestre em Israel e ignoras estas coisas? Se falando das coisas da terra não entendeis, como falar das coisas do Espírito? Ou seja, como explicar o processo da reencarnação, conforme André Luiz nos explica hoje em seus livros. Como falar da composição da matéria do corpo físico e da matéria do perispírito, nosso corpo espiritual, matéria desconhecida ainda por nós. Como explicar a Nicodemos se até hoje temos dificuldades para assimilar? Isso é ciência. A verdade, meus irmãos, tem chegado até nós de forma dosada, devido às nossas limitações intelectuais e à nossa evolução moral. Em muitos momentos, Jesus chamou a atenção dos enfermos enquanto curava, a respeito da reencarnação, com uma linguagem mais significativa. Ele fazia sempre uma associação de ideias. Ele fazia uma ligação entre o erro do passado e a dor do presente. Depois ele curava e dizia: vai e não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. E foi isso que aconteceu também em uma festa dos judeus em Jerusalém. Havia um lugar chamado a Porta das Ovelhas, onde havia um grande tanque, como uma piscina. Ao lado desse tanque havia 5 longas varandas, onde ficavam enfermos. Todos eles buscavam a cura. Eram cegos, coxos, paralíticos. Esses doentes ficavam esperando a água do tanque se movimentar. Eles acreditavam que um anjo desceria naquele dia, movimentando a água do tanque, e o primeiro doente que entrasse ficaria curada. Encontrava-se ali um paralítico, há 38 anos. E Jesus, vendo ele ali deitado, perguntou-lhe: Queres ficar curado? Ele tristemente respondeu: Ah, Senhor, não tenho ninguém para colocar-me no tanque. Quando a água se move, outro desce antes de mim. Jesus olhou para ele e disse-lhe: Levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem ficou curado. Ele levantou-se, pegou a sua cama e andou. Mais uma vez Jesus fez a sua célebre recomendação: vai e não tornes a pecar, para que não te aconteça algo pior. Naquele momento, Jesus não poderia falar de reencarnação, mas ele aproveitou muitas vezes para deixar esclarecimentos, verdadeiras revelações sobre as leis espirituais, tudo de forma dosada. Nem Nicodemos entenderia, apesar de ser um doutor em leis. Allan Kardec, o grande missionário aqui na Terra, organizou a base da doutrina espírita, transformando as mensagens do mundo espiritual em livros. Ele nos deixa também a certeza de que o Espiritismo é uma chave. Com o auxílio dessa chave, tudo se explica de maneira fácil. Passamos a compreender melhor a justiça divina,
às desigualdades sociais, às desigualdades físicas e às desigualdades morais. Encerramos, meus irmãos, o nosso estudo, agradecendo a Jesus pela oportunidade de estarmos reunidos em seu nome, que possamos dar testemunhos da nossa fé, através da dedicação aos estudos doutrinários, assim como no esforço que fizermos para nos transformarmos em pessoas melhores. Que Deus nos abençoe.